Amém? Graças a Deus, estamos aqui nesta manhã de sábado para adorar, para glorificar o nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Louvado seja a Deus, porque tem por título, tem muitos que passam por cima dos outros por causa do nome de Jesus. E tem aqueles que passam por cima de Jesus até por causa do nome de Jesus. E que Jesus diz: eu não julgo a ninguém, mas as minhas palavras vos julgará naquele dia. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11. O Evangelho de São João, capítulo 11. E no versículo de número 47 e 48. Que muitos, veja bem, aproveitando desta palavra, que o próprio Jesus disse: eu não julgo ninguém. Aí ele aproveita e fala assim: mas os servos de Deus, aqueles homens de Deus mesmo, quando vai falar com alguém que ele não está certo conforme ele está seguindo, e já leva para essa parte que a gente pode estar julgando. Eu também faço que nem Jesus. Eu não julgo ninguém. Quem julga é a palavra de Jesus. Apenas nós alertamos as pessoas como que deve fazer. Isso é a finalidade do Espírito de Deus. Apenas alertar as pessoas, aqueles que já são crentes, aqueles que já aceitaram Jesus, se eles estiverem seguindo o Senhor no lugar errado, num lugar que não está obedecendo a palavra, a gente alertar ele. Isso é um dever do homem de Deus, alertar a pessoa. Isso é um dever do homem de Deus. Se ele vê que a pessoa está caminhando errado, está indo para um lugar caminho errado, isso é um dever do homem de Deus, realmente alertar. Era o que Jesus fazia. Jesus alertava, e esse jovem dizia: olha, ele está julgando. Mas ele mesmo disse: eu não julgo ninguém. As minhas palavras vão te julgar naquele grande dia. Então Jesus, quando ele trouxe os ensinamentos, quando ele trouxe a sã doutrina, quando ele trouxe os mandamentos, ele disse: olha, esse tudo que está aqui não julga vocês aqui não. Vai julgar vocês no dia do juízo. No dia do juízo, tudo isso vai julgar vocês se vocês não obedecerem. Então nós vamos ver isso, está no livro de João, no capítulo 11, que eu falei com vocês, no versículo de número 47, nós vamos ver isso aqui, e eu quero trazer aqui algumas provas para vocês, que realmente Jesus, a intenção dele não era julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Mas para ele salvar, o que ele tinha que fazer? Como que se faz para salvar alguém que está caminhando para a perdição? Interceptar ele, não é? Tem que interceptar ele, realmente chegar para ele e falar: não continua assim não. Não continua não, porque você não vai receber a tua salvação desse jeito. Então, veja bem que a necessidade de interceptar a pessoa que está indo para o caminho errado. Que ela está indo no caminho errado. Se você tem que chegar que está vendo ela no caminho errado, você intercepta ela. E muitos se acham julgados por isso. Muitos se acham que a gente está julgando por isso. Mas não é julgar, é falar a verdade, é ensinar a verdade para essas pessoas. Nós temos que ensinar o caminho reto para essas pessoas. Nós não podemos deixar ela ir e não avisar. Portanto, eu tenho um panfleto que eu tenho distribuído até para as pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas que eu estou fazendo. Esse panfleto está sendo feito, extraído dessa escritura, para alertar as pessoas, tanto aqueles que vão aceitar Jesus, quanto aqueles que já aceitaram. E os estudos que eu distribuo também da palavra de Deus é para alertar. Eu não quero parecer, eu quero apenas alertar. E Jesus ali, ele estava alertando o povo, por isso ele disse essa palavra desse jeito. Porque o mundo já estava perdido, por isso ele disse: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar.
Louvado seja Deus. No versículo de número 47. Ele estava aqui até com plano para tirar a vida de Jesus, porque Jesus interceptava as pessoas e falava com as pessoas e mostrava a verdade. Louvado seja Deus. Então veja bem. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram os sinédrios e disseram que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E pois virão os romanos e tomarão, e não só nosso lugar, mas também a própria nação. Então, você viu aqui que eles estão realmente preocupados, eles estão preocupados com o que Jesus estava fazendo, porque estava interceptando. Agora vamos aqui, em João 4, versículo 22. Voltando aqui, João 4, versículo 22. Louvado seja a Deus. João 4, versículo 22. Vamos ver o que a palavra de Deus disse aqui. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está ali fazendo o quê? Interceptando. Ele está ali fazendo o quê? Interceptando a pessoa. Olha, não continua, vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês não sabem o que está dizendo. Vocês não sabem o que estão seguindo. Mas eu sei quem estou seguindo. E eu quero mostrar para vocês. E ele, veja bem aqui ainda no versículo mais à frente, mas vem hora, e já chegou aí, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é só em espírito. É maneira de ser, maneira de proceder, maneira de agir, a maneira de vestir, de servir, de adorar, a maneira. Então Jesus ali interceptou aquela mulher ali na beira daquele poço. Se nós lemos antes, ele estava falando com a mulher ali na beira do poço ali, do poço de Jacó. E a gente vê que ele interceptou ela. Porque naquela época o homem, nenhum falava com a mulher que estava assim sozinha, porque a grande maioria dessas mulheres eram prostitutas. A prova disso que ele falou com ela: vai lá e traz teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, o que você tem agora não é teu, é de outro. Já tiveste 5 maridos, e o que você tem não é teu, é de outro. Entendeu? Então ali realmente não se falava. Então, mas ele interceptou ela para poder falar de quê? Do verdadeiro caminho. Do verdadeiro caminho. Portanto, ele disse para ela, quando ela disse assim: Senhor, o poço é fundo, não dá para ele pegar água. Ele falou assim: se você soubesse com quem tu está falando, te daria água de beber e nunca mataria tua sede para sempre. Ele está falando da sede espiritual. Está falando de uma vida espiritual, não daquela água dali do poço. Então, veja bem aqui. E então ele disse aqui, olha: os que passam ignorar os santos mandamentos, depois de ter sido iluminado e conhecido e conhecedor do mesmo, essa pessoa está caída da graça, gente. Infelizmente. Eu quero dizer para vocês e mostrar para vocês uma coisa: existe o caído da fé, ou caído na fé, e existe o caído da graça. O caído na fé é aquela pessoa que se desvia do Evangelho. Está caído da graça? Não, está caído na fé mesmo. E a pessoa chega para ele e começa a falar do amor de Deus para ele. E sabe o que ele faz?
faz? Sabe o que ele faz? Ele diz assim: olha, rapaz, eu tenho vontade de voltar. Isso é caído na fé. Eu tenho vontade de voltar, mas eu não tenho força. Você já passou por isso? Passou mais uma vez? Não tinha força, mas através da nossa oração, essas pessoas passam a ter força de novo para voltar para o caminho do Senhor. Esses são os caídos na fé. Você vai orando, vai pedindo ao Senhor: Senhor, renova a fé dele, Senhor, resgata ele, porque Deus vai te ouvir, porque a Bíblia diz que Deus não ouvirá pecador. Aqueles que estão desviados, Deus não está ouvindo ele não, ele pode até orar, mas se ele está declarado que ele está desviado, Deus não ouça a oração dele, você pode ter certeza disso. Mas a oração vai vir daqueles que estão na presença do Senhor, orando: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, resgata ele, Senhor. Até outros que ainda também ainda não veio para o Senhor: Senhor, salva fulano, Senhor, traz ele para a tua presença. Eu louvo a Deus pela minha tia que já foi para o Senhor, e pelo meu tio Elci, que muito orou por mim, para poder eu vir para a presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, que está vivo, e dela, que era minha tia, que já foi para o Senhor. Eu louvo a Deus por eles. Porque nós temos que orar. E para aqueles que estão desviados, nós temos que orar. Aqueles que falam assim: eu tenho vontade de voltar, mas eu não consigo. É triste, né, gente? Mas agora o caído na fé, o caído da fé não, melhor dizendo, o caído da graça, é aqueles que saem do santo caminho do Senhor. E agora ele passa a não mais crer nos santos mandamentos, na sã doutrina mais. Esses não têm oração que dá jeito. Esse não tem oração que dá jeito neles. Porque agora eles não crêem mais nos santos mandamentos. Ele não crê mais na santa palavra de Deus conforme é. Ele crê em Jesus, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo, a moda dele. Não a moda das Escrituras. Não a moda dos santos mandamentos. Não a moda da sã doutrina. Não, eles crêem no Senhor Jesus, a moda deles. Então eles estão caídos da graça. É muito pior do que o caído da fé. O caído da fé, ou na fé, há mais esperança do que o caído da graça. E nós vamos ler aqui um texto aqui que está em Hebreus 12, no versículo 16 e 17. E nós vamos ver Hebreus 12, vamos ver aí, Hebreus 12, louvado seja Deus. Hebreus número 12, versículo 16 e o versículo de número 17. Louvado seja Deus. O que diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respaldo vendeu o seu direito de progenitura. Pois sabeis também que posteriormente, olha, eu vou falar o versículo 16 agora, daqui a pouco nós falamos 17. Então você vê, ele tinha direito à primogenitura, ele era o primogênito, mas ele não se importou com a palavra. Achou que a palavra não tinha tanto valor. E ele estava com fome e vendeu
para seu irmão o direito da primogenitura, que é a bênção do seu pai. Ele vendeu para o seu irmão por um prato de guisado. Por um prato de guisado. Porque se aquela carne feita com caldo, né? De uma cabra ou de uma caça, não importa como que é, bem saboroso, como ele estava com fome, o irmão dele falou: você troca comigo a progenitura? Ele falou: troco. Porque os dois eram gêmeos, só tinha diferença. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois, mas no mesmo momento, praticamente, diferença de segundo um do outro. E a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú. Quer dizer, Esaú só nasceu primeiro, mas o outro nasceu logo depois. Mas o direito da primogenitura era de Esaú. Ele não se importou, não. Ele não se importou com a bênção do seu pai. Por isso a Bíblia diz: olha, os filhos sábios são aqueles que atendem o conselho do seu pai. Filho sábio. O tolo não está nem aí. O filho sábio, ele segue a crença do seu pai, o credo do seu pai, ainda mais quando esse homem é ungido de Deus. O tolo não está nem aí. Então ele não se importou e trocou. Agora Jacó tomou posse do direito da bênção, mas depois ele fez uma coisa, olha o versículo 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima o tivesse buscado. É triste, né, irmãos? Não tinha como ele se arrepender mais, já tinha feito o negócio. E no coração dele, ele não aceitava como arrependimento falar: não errei. Ele não achou que estava errado. Então o que acontece hoje não é muito diferente com aqueles que têm abandonado os santos mandamentos do Senhor. Neles não há arrependimento. Não há arrependimento. Nós podemos provar isto no livro de 2 Pedro. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro no capítulo 2. Nós podemos ver que aqueles que se afastam da sã doutrina, ele passa agora a não ter arrependimento. Ele passa, ainda que com lágrima, eles buscam o Senhor, ainda que com lágrima, quer estar na presença de Deus, mas não há: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar para os teus santos mandamentos, Senhor. Eu quero obedecer a tua palavra, Senhor. Eu quero viver de acordo com o que manda a tua palavra. Não há aquele arrependimento mais dessas pessoas, que elas se afastam dos santos mandamentos. Então ela passa, Deus começa a ver ela agora nessa situação aqui. No versículo número 20, 21 e 22. Portanto, depois de ter escapados da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e Salvador, se deixaram enredar de novo. Eles são vencidos. Tornou-se o último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, volver para trás, apartando-se de quê? Dos santos mandamentos. Dos santos mandamentos. Conforme eu mando as pessoas a ler, leia João capítulo 13, vê um mandamento ali que muitos não fazem e não querem fazer, ou se um dia já fez, agora abandonaram e não querem fazer mais. Ah, mas ali eu tomo a ceia, mas não faz o lava-pé. Olha, no 1 Coríntios 11, versículo
mais arrependimento para isso. Ah, mas eu já andei na sã doutrina e hoje eu não, tenho certeza que não tem. Fala ainda assim, tem certeza que não precisa mais. Pode se andar com a roupa esquisita, terrível, igual esse mundo. Às vezes se vestir como pudor, não se veste, e diz que não tem nada a ver. Por que ele faz isso? Porque eles se apartaram dos santos mandamentos do Senhor. Para ele não faz diferença mais. E não adianta pregar. Não adianta pregar para essas pessoas. O que diz a Bíblia aqui no versículo 21? Melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, volver para trás, apartando-se dos santos mandamentos. Aí ele diz qual é o efeito que está com essas pessoas. Com estes acontece o que diz o certo dágio. O verdadeiro cão voltou ao seu próprio vomito, e a porca lavada o seu despojador de lama. Qual é a recomendação bíblicas? Oramos ou não devemos orar por essas pessoas? Para aqueles que estão caindo da fé, eu recomendo vocês, aqueles que falam que têm vontade de voltar, ore por eles. Mas esses que dizem, não precisa mais, que não tem nada a ver, não precisa orar por eles. Para quê? Veja o que diz a Escritura. Os caídos da fé querem voltar, mas não tem força. Não tem força. Por isso eu digo que ore. Veja aí no Evangelho. Vamos aí mesmo. Evangelho não é Evangelho. 1 João 5, versículo 16 e versículo 17. Nós estamos bem pertinho aqui. 1 João, capítulo 5. No versículo 16. Olha só o que diz a Bíblia. Se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirás e Deus lhe dará a vida, ao que não pecar para a morte. Há pecado para a morte, e por isso eu digo que não ore. Quem diz é as Escrituras. Quem diz é as Escrituras. Toda injustiça e pecado não para a morte. Para esse eu digo que ore. Agora, aquele outro que verdadeiramente não quer se arrepender, não quer tomar uma posição diante de Deus, aí com eles acontece o que está aqui no livro de Hebreus 6, versículo 4, 5 e 6. Vamos voltar em Hebreus novamente. Vamos aí em Hebreus novamente. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 6, no versículo 4, 5 e 6. Olha só o que diz as Escrituras. No capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. O perigo espiritual. Olha só o que o Senhor diz. Olha só, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provados dos dons celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, que é a vida eterna, e caíram, se é impossível outra vez, renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia, quer dizer, a vergonha. Então vocês viram aí, é impossível essa pessoa se levantar de novo. Os que caem dos santos mandamentos. E agora o Senhor disse até que não ore, porque quando cai dos santos mandamentos, o camarada cai para a morte. Morte espiritual. Porque se ele é considerado como um porco e considerado como um cão, ele está o que agora? Na morte espiritual.
para esse eu digo que não ore. Vocês prestaram atenção? Para esse eu digo que não ore por eles. Porque Deus não tem compromisso com eles mais. Se eles não têm compromisso com os santos mandamentos do Senhor, com os requisitos do Senhor, com a palavra de Deus, eles não têm compromisso conforme manda as Escrituras. Jesus é claro em dizer: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, conforme diz as Escrituras, de vós fluirás rio de água viva. É preciso crer no Senhor Jesus conforme diz as Escrituras. Não é conforme se pensa que deve coisa, não. É preciso crer no Pai também, conforme diz a Escritura. É preciso crer no Espírito Santo, conforme diz a Escritura. Infelizmente, muitos saem da porta estreita e vai para a porta larga. Vai para a porta larga, para a porta estreita, e não são verdadeiros. Por isso, eles não são verdadeiros. Por isso que vai para a porta larga. Porque Deus não tem compromisso com a porta larga. Jesus só tem compromisso com a porta estreita. Mateus 13, versículo, melhor dizer, Mateus 7, vamos aí, Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Mateus 7, o versículo é o 13 e o 14. Vamos ver se Jesus tem compromisso com a porta larga aqui. Vamos ver. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí dá a prova que Jesus não tem compromisso com quem está na porta larga. E quem está na porta larga? É aqueles que abandonaram os santos mandamentos do Senhor. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram ou os que acertam com ela. Jesus tem compromisso com o povo da porta estreita. O Messias, o Filho de Deus, tem compromisso com o povo da porta estreita. O povo da porta larga, ele não tem compromisso, porque esse povo também não tem compromisso com ele. Isso é natural. Até numa empresa. O patrão só tem compromisso com aqueles que têm compromisso na empresa. Aqueles que não tiver compromisso na empresa, o patrão não tem compromisso com ele. Isso é natural. Então veja bem. Louvado seja Deus. O grande mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Êxodo 20, versículo 6 fala isso. Mateus 22, versículo 36 e 37. Quando perguntaram, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus, é a única coisa que temos para provar que amamos a Deus. Não é fazendo as coisas, é obedecendo a santa palavra, é andando nos santos mandamentos e vivendo a sã doutrina do Senhor. Os requisitos do Senhor é a única coisa que nós provamos que amamos a Deus. Porque se assim não fizermos, não tem prova de amor. Não adianta nós falar que seria amor de boca para fora. Portanto, a Bíblia diz, filhinhos, não ameis de palavra, mas em obra e em verdade. Não ameis de palavra, mas por obra e em verdade. É assim que se ama. Porque a porta larga se ensina o amor a si mesmo, fim de papo. E o que for bom para ti, faça. Isso é o ensinamento da porta larga. Só a porta estreita mostra o pecado do homem e diz que para ser salvo é preciso haver arrependimento. Aonde está escrito isso? Lucas 23, 47. Quando
quando Jesus disse: ide, pregai arrependimento para a salvação daqueles que se arrependerem. Lucas 23, versículo 47. Mateus 28, versículo 18 e 20 também fala para ir pregar o arrependimento, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos. Eu não vou ler para não tomar mais tempo, amém? Glória a Deus. Então, que realmente vocês possam obedecer a palavra do Senhor e não se desviar dos santos mandamentos para que possa ser salvo. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.